Receba tudo. Te entregamos tudo. Te entregamos tudo. Tudo que há em mim, sem reservas. Você tem que ser mais intenso, mais intencional na presença. Oh Pai, pra onde eu iria sem Ti, Senhor? Não tem outro que dê a vida eterna. Não existe outro, Senhor. Vida, carreira, amigos, dinheiro, que isso tudo é diante da Tua presença. Nada. Não queremos essas coisas sem ter a Tua presença. Sem ter a Tua presença conosco, Senhor. Porque existe um fogo dentro de nós que queima de amor por Ti, Senhor. Que em nós esteja avivado esse fogo. Porque Ele disse que Jesus veio para batizar em fogo, em espírito. Existe um fogo dentro de você. E Ele tem que queimar. E Ele deve queimar. Oh Pai, se estamos fazendo da forma errada, nos perdoa. Porque nós devemos queimar de amor por Ti. Não dar qualquer coisa. Não entregar qualquer coisa. Mas entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Seja mais intencional na presença. Seja mais intencional, porque Ele deseja queimar na sua vida. Ele deseja que o fogo do Espírito queime na sua vida e alcance outras pessoas. Que não seja só para você, mas para alcançar vidas. Como Jeremias falou, que o fogo queimava dentro dele, ao ponto dele sentir nos ossos a presença que ele não podia conter. E porque muitas vezes o povo de Deus não quer levantar a mão, porque muitas vezes o povo de Deus está calado. Existe um fogo consumidor, que despedaça todo jugo, que despedaça todo pecado. Oh Paizinho querido, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, para entregar o melhor, entregar tudo, Pai. Diante de Ti, Senhor, queremos queimar. Oh, volte ao primeiro amor, como você queimava antes de amor por Ele. Não deixe que isso se torne comum. Não deixe que esse relacionamento se torne comum, porque não é. Porque não é comum. Ele quer te usar. Ele quer usar a sua voz para ser resposta para essa geração. Não fique calado. Levante as suas mãos santas, porque Ele merece tudo. Não sejamos como Caim, que entregou o resto. Sejamos como Abel, que pegou o melhor para entregar ao Senhor. E nós queremos, Senhor, nos consagrar, colocar diante de Ti o nosso coração, Senhor. Queremos, Pai, que no nosso interior fluam águas vivas, Pai. Não queremos andar em religiosidade, não se trata disso, Pai. Queremos o novo, Ele sempre tem um novo para te dar. Todos os dias existe um maná novo, provisão nova, fogo novo. Aleluia, não deixa que isso se torne um relacionamento frio. Ele quer comunhão todos os dias com você. Todos os dias Ele quer conversar contigo. Oh Pai, nós queremos, Pai, ir mais profundo. Queremos um relacionamento mais profundo contigo, Senhor. E para isso nós temos que avivar a chama e o dom que está dentro de nós. Porque nada vale, Pai, sem a Tua presença. E não chegamos a lugar nenhum sem Ti, Senhor. Porque tudo vem de Ti, Pai. A força do nosso braço para poder trabalhar. Tudo vem de Ti, Senhor. E nós queremos render graças, Pai. Espírito Santo, esteja presente nesse lugar, agindo como você queira. Porque é tudo para Ti, Senhor. Tudo para Ti. Que os nossos corações sejam como terra fértil
receber a boa semente da palavra. Amém. Você está pronto para receber a boa semente da palavra? Amém. Aleluia. Você pode sentar, amém. Aleluia. Obrigada, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E Ele quer que a gente pegue fogo, irmão. Esteja pegando fogo, não só no culto, não só em momentos específicos, mas em todo o tempo, amém? Aleluia. Está cheio de amor pelo Senhor? Amém. Aleluia. Amados, vamos abrir lá em Filipenses 1:6 para a gente começar falando aquilo que Deus colocou no meu coração para esta noite. Porque Ele fala aquilo que nós precisamos para a gente poder crescer e se edificar nele. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler na NVT, Filipenses 1:6, que fala: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém? Então, querendo dar uma introdução, começar para vocês, que existe uma boa obra acontecendo nas nossas vidas. E você não foi chamado para ficar no meio do caminho. E além de não ser chamado para ficar no meio do caminho, de parar, você também não foi chamado para andar em frieza espiritual. Porque Deus, Ele deseja que a gente mantenha um fogo aceso no nosso coração. Porque quando a gente queima de amor por Ele, a gente queima de amor por vidas, pela sua obra, e nada sofre. Entende? Então, eu estava no momento de louvor e o Senhor colocou no meu coração, trouxe como se fosse, parecia um livro que eu estava lendo, algumas instruções para que a gente pudesse falar essa noite sobre a gente se manter firme e constante na presença do Senhor. Amém? Porque Deus não nos chamou para estar numa posição de inconstância. O jovem, ele é muito conhecido por ser inconstante no mundo, não é verdade? Porque o jovem não sabe o que quer, porque o jovem muda de ideia facilmente. Mas eu quero te dizer uma coisa, uma revelação fortíssima. Você não é todo mundo. Olha para o irmão do seu lado e diz: você não é todo mundo. Glória a Deus. Nós não fomos feitos para estar nesse lugar de inconstância. Ora eu estou queimando, ora eu estou frio. Ora eu estou firme e constante. Ora eu não quero ir para a igreja, eu não estou afim. Aquele irmão não me deu a paz, eu não vou para a igreja não. Mas a gente está aqui por quê? Pelas pessoas ou pelo Senhor? Você entende? Que se a gente andar sempre... eu não sei se vocês já ouviram esse exemplo. De que tinha um muro e tinha uma pessoa em cima do muro. E de um lado estava Jesus e do lado estava Satanás. E Jesus ficava: vem meu filho, vem, eu te amo meu filho. Vem, eu perdoo os seus pecados. Você é escolhido, você é amado. E Satanás calado. E quem estava em cima do muro ficou: diabo, por que tu não me chama? Tu não faz nada. Jesus aí me chamando. É porque o muro é meu. Ou seja, quando a gente está em cima do muro, a gente não está do lado do Senhor. Entende? Como é forte isso? Porque lá em Apocalipse ele fala que ele não se agrada dos mornos. Entende? Existe uma frieza, existe o morno, existe o quente. E Deus quer que a gente se mantenha numa posição queimando, quente por Ele. Você entende que essa posição de estar morno é perigosa? Porque a gente não identifica que a gente está morno, muitas vezes. A gente mantém as coisas como tá. Vem, o pastor dá uma palavra de salvação, fala de Jesus. Amém. Se culto está na hora de terminar, no louvor não levanta mais a mão. Chega em casa, não medita na palavra, não ora como antes. E às vezes nem identifica que está assim. Vê como é perigoso. Às vezes o frio ele identifica, né? Eu estou longe dos caminhos do Senhor. Mas às vezes o morno ele está ali em cima do muro e não identifica a posição que ele está. E isso é muito perigoso. Entende? Então a gente tem que identificar que posição nós estamos. Porque o Senhor não merece nada além do que tudo de mim. O meu melhor, queimar por Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai abrir. Eu quero falar o que você é, jovem. Lá em 1 João 2,14. Gente, vamos abrir logo em Colossenses 2, 6, 7. Depois a gente vai para 1 João. Vamos Colossenses. Colossenses 2.
que diz assim, o 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então a gente deve permanecer enraizado no Senhor para se manter aceso, queimando por ele. E a gente vai ler agora o 11, versículo 11, no mesmo capítulo. Na versão NVT, eu vou ler. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Aleluia! Então você entende que aqui a gente vê que a gente pode todas as coisas no Senhor, porque foi removido através da obra do Senhor o domínio da natureza humana, carnal. Então, vocês entendem que isso é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade, porque a crente não pode nada, não pode beber, não pode ir para festa, e não pode isso, não pode aquilo. Enganados, porque a verdadeira liberdade é isso. Eu não preciso de nada disso para ser feliz. Não preciso ser presa pelo pecado, para ser satisfeita, para ser feliz. Entende? Até quando a gente está passando dificuldade financeira, alguma coisa, a gente sabe que passa, porque a gente sabe quem está cuidando da gente. Você entende? Então eu não preciso, eu posso hoje viver livre segundo a minha natureza carnal. Então dizer, não é possível, o jovem é cheio de hormônio, o negócio é difícil. Não, meu irmão, aqui está dizendo que a gente foi livre disso, pela graça. Então a gente pode todas as coisas, e essa é a verdadeira liberdade. Entende? A gente saber que a verdadeira alegria vem dele. Não vem de coisas terrenas. Até no dia ordinário, meu irmão. No dia natural, comum. No dia a dia. Às vezes tem gente que é só feliz quando tá viajando. Aí tá no máximo. Mas chega em casa, a rotina. Que saco, que vida chata. Um vazio. Do tamanho de Deus. Entende? Então a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria está no Senhor. Então a gente tem que ter plena convicção que não somos proibidos de nada, mas existe uma graça em nossa vida que nos deixa livre para não viver dependente dessas coisas, para ser alegre, para ser feliz. Entende? Não tem coisa melhor do que festa de crente, porque a gente se alegra sem um pingo de gota de álcool na boca, todo mundo feliz, todo mundo pulando. Tem verdadeira alegria do que essa? Tem não, meu irmão. Meu Deus, como é poderoso. Obrigada, Senhor, por essa graça. Vamos agora lá para 1 João 2,14. Aleluia. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Amém? Nós somos já mais do que vencedores. Mas se a palavra de Deus permanecer. Entende? Porque se eu não tiver alimentado da palavra, como é que eu vou vencer o maligno? Como é que eu vou vencer a minha carne? Se eu só estou me alimentando de coisas carnais, até lícitas, meu irmão. Hoje o diabo tem usado muito as distrações para tirar os jovens do propósito. Entende? Jovens negociando o seu propósito, às vezes por coisas simples. Não é prostituição, não são drogas, mas o conforto, porque eles não querem sair daquela zona de conforto. Entende? Porque está muito bom aqui, a minha vida, assistindo minha série, sem fazer nada, sem ir para a igreja, está tudo bem. Negociando o propósito por coisas tão mínimas. E o Senhor fala forte no nosso coração isso, meu irmão. Cuidado com as distrações. Muitas vezes lícitas, mas que estão roubando o tempo do Senhor. Isso é muito sério. Porque quando a gente coloca alguma coisa acima do Senhor, é idolatria. E idolatria é pecado. E ninguém vai ao céu se idolatrar outra coisa senão a Deus. Entende? Então a gente tem que ver como é que está o meu coração. Será que minha série, será que aquele tempo que eu tenho que todo dia sair com meus amigos para fazer isso e aquilo, está roubando o tempo que eu tenho que estar com o Senhor? E como que sem palavra a gente vai ser afogueado pelo Senhor? Não tem como. Tem que ter relacionamento, tem que ter comunhão. Se um casamento só dá certo, meu irmão, com conversa.
Senão o fogo se apaga. O casal, ele tem que estar assim, se entre um homem e uma mulher tem que ser assim. Imagina o Senhor, que a gente não vê. Entende? Existe um tempo que nós temos que tirar para dedicar ao Senhor, sem negociação. Entende? Então a gente tem que estar alerta, meu irmão. Meu Senhor, se eu tô botando alguma coisa acima no meu tempo com o Senhor. Porque essa época, essa era, esse século, quantas distrações têm sido levantadas para nos tirar do propósito. E estejamos alertas para aquilo que o Senhor tem falado a nós. Porque a palavra está sendo ministrada a mim. A gente vive a gente cultua num ministério muito sério, onde a palavra é ministrada. Sabe? E a gente precisa agarrar essa palavra. Amém? E não só agarrar, mas botar em prática todos os dias. Amém? Aleluia! Então esse é o tempo de você fazer boas escolhas. Eu falei para vocês que vocês não são inconstantes. Então quer dizer que não importa a nossa idade, seja jovem, seja um adulto, seja idoso, as nossas decisões elas ecoam na eternidade. As nossas decisões hoje ecoam no nosso futuro. Amém? Então mesmo eu sendo jovem demais, velho demais, um homem ou uma mulher adultos, tudo aquilo que eu estou fazendo eu vou colher. Amém? E esse é o tempo de boas escolhas, porque você está semeando, meu irmão. Escolhas que você faz na sua adolescência. Quando eu era adolescente, eu decidi servir no DI. E eu fui aprendendo, sabe? Eu fui crescendo no Senhor em pequenas coisas. A gente tem que estar aberto para servir ao Senhor, tem que estar aberto para receber dele. Então a gente tem que agarrar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Entende? Então, assim, a gente sem estar inserido na sua obra, sem estar inserido, sem a gente ter esse relacionamento, como é que a gente vai crescer? Nesse fogo que já está dentro de nós, através do Espírito Santo. Amém? Então, na nossa frente está bênção ou maldição, vida ou morte. E todos os dias nós temos essas escolhas para fazer. Amém? Eu fiz uma escolha bem jovem, por meu amado marido. Começamos a namorar com 15 anos. Vê só mesmo, então a escolha foi para sempre, né? Glória a Deus! Que boa escolha! Mas foi um pouco jovem, assim, glória a Deus, deu certo. Obrigada, Senhor. Mas foi, né? Bem jovem. E você vê que o negócio foi para a eternidade, porque nós, né, vamos subir juntos. Amém? Então, cuidado, jovem, que você tá escolhendo, tá pensando. Procura a direção do Espírito Santo. Amém? Porque você sabia que você casar errado pode custar muita coisa. A gente não está dizendo que Deus não tem poder para fazer aquela pessoa aceitar Jesus, receber Ele, não. Mas entende que casar errado pode atrasar tanta coisa na sua vida em relação ao seu propósito. Se você não casou, meu irmão, escolha certo. Entende? Porque isso pode atrasar o propósito ou até te tirar do propósito. Entende? Que escolhas que a gente faz, que a gente pensa que são pequenas escolhas, mas são grandes escolhas que vão ecoar no nosso futuro, na nossa eternidade. E olha, você tem um Espírito Santo e Ele quer te aconselhar, meu irmão. Você sabia que é você que escolhe com quem você vai casar? É você que escolhe a faculdade que você vai fazer, o trabalho que você vai trabalhar. Mas o Senhor, Ele deseja te instruir em tudo. Tudo. Você tem um Espírito Santo para tudo. Pai, é Ele mesmo. É ela mesmo. É essa faculdade mesmo, Senhor. Você entende que o Senhor, Ele quer sempre falar, sempre aconselhar, nos instruir em todas as nossas escolhas. Porque não é desejo do Senhor que a gente fique quebrando a cara o tempo todo. Entende? A gente sabe que a gente está na terra, a gente é suscetível, as circunstâncias se levantam. Mas o Senhor, Ele está falando. E a gente tem que estar atento para o que Ele está falando. E Ele quer te aconselhar em todas as coisas. Em todas as coisas. Na pessoa com quem você vai casar, no seu emprego, como você se portar, a palavra certa a se dizer. Na maternidade, para ser uma boa mãe, um bom pai. Existe uma graça, existe conselhos vindos do Pai. Para isso eu tenho vivido isso. Tudo o Espírito Santo quer nos aconselhar. Isso é poderoso quando a gente aproveita isso. A gente está atento, a gente está buscando, porque Ele fala através da palavra. Amém? Aleluia. Aleluia, Pai. Vamos ler lá Salmos 32, 8, que fala sobre isso.
Aleluia. (32:8). Vou ler na NVT. O Senhor diz: eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Amém? Deus falando claramente que cuida de nós e quer nos dar bons conselhos. Os melhores conselhos vêm do Pai. Amém? Não apaga a voz do Espírito, sabe? Não negligencia a voz do Espírito. Ele está falando o tempo todo, meu irmão. O tempo todo Ele quer falar com a gente. Nós não ficamos aqui órfãos. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso amigo. Ele é uma pessoa que está dentro de você. Amém? Vamos abrir os nossos ouvidos espirituais e desligar as distrações. Entende? Para a gente poder escutar a voz do Espírito. Não tem melhor coisa do que ser guiado pelo Espírito Santo, meu irmão. E não tem como a gente viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus e não ser afogueado por Ele. Não estar firme, não estar constante. Porque quando a gente é guiado por Ele, meu irmão, todas as coisas contribuem para isso. A gente anda alegre, a gente anda contente, feliz. Porque às vezes a gente nem está escutando a voz do Espírito, está insatisfeito com a obra, com alguém. E começa a tirar o foco dele e colocar em outras pessoas. Entende? Então nosso foco tem que ser sempre no Senhor. Porque quando a gente coloca os olhos nele, as outras coisas são, sabe? Tempestade, o que vier. Uma pessoa que foi levantada pelo inimigo para tentar tirar sua paz, ela não pode. Por quê? Quem deu sua paz foi o Senhor. A sua alegria foi o Senhor. Então pessoa nenhuma pode tirar. Satanás não pode tirar. Porque quem deu a você foi o Senhor. Amém? Aleluia. Existe uma sabedoria da parte de Deus, como eu falei para vocês, disponível para nós. E ela é acessada através da fé e da comunhão. Amém? Aleluia. Como nós estamos falando de escolhas, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 5:19. Um versículo bem curtinho que fala: não apaguem o Espírito. Ou seja, a gente tem como apagar o Espírito, né? Se ele falou isso, então tem como a gente apagar a voz do Espírito, apagar o fogo do Espírito que existe em nós. E a palavra apagar no grego original, ela tem um sentido de extinguir uma chama. É como se ele dissesse: não abafem, não sufoquem a ação do Espírito Santo. Entende? Então nós podemos apagar o fogo do Espírito que está em nós, que Ele quer falar o tempo todo em nós. E como é que isso pode acontecer? Podemos ignorar a direção do Espírito e se apagar a voz do Espírito. Então, muitas vezes o Senhor está falando conosco que a gente desconsidera, para dar uma palavra a alguém, para orar por alguém, para tomar uma decisão, e a gente decidir não ouvir aquilo. A gente está apagando o Espírito. É como se tivesse uma vela lá queimando, a gente bota aquela tampa e ela se apaga, porque a gente tirou o oxigênio, o Espírito Santo, quando a gente decide não ouvi-lo. Isso é forte. E nos acomodar, nos distrair e pararmos de buscarmos a Deus. Isso apaga o Espírito também. Como eu falei para vocês, o diabo ele tem levantado muitas distrações nesse século, nesse tempo. Então as pessoas muitas vezes estão caindo por pequenas coisas, pequenas pedras. Às vezes as grandes pedras a gente vê de longe, né? Agora as coisas pequenas às vezes a gente tropeça. Entende? Então essas coisas têm que estar sendo faladas em nosso meio, para a gente se atentar ao que o Senhor está falando nesse tempo. Amém? Não nas pequenas pedrinhas, nas pequenas raposinhas que podem destruir tudo. Então a gente tem que se atentar ao que o Espírito está falando. Ou viver no pecado ou com o coração endurecido. Realmente, viver no pecado, você apaga o Espírito. Não tem como você queimar pelo Senhor se você viver em pecado. Entende que quando você aceitou Jesus, você foi feito uma nova criatura. Você agora é filho de Deus. E você não vive mais no pecado. Isso quer dizer que eu não peco mais? Não. Acontece de cair, de pecar. Mas você não vive em pecado. Você não tem mais uma natureza pecaminosa. Sua natureza foi mudada, transportada.
Entende? Então aquela pessoa que vivia pecando não vive pecando mais. Ela cai, ela erra, sim. Mas ela não vive mais pecando. E outra, muitas vezes, muitas pessoas, eles pecam, eles caem, e a primeira coisa que eles fazem, se afastam da presença. Meu irmão, isso é o mais perigoso. Porque é aí que você erra, que você tem que estar nesse lugar, meu irmão. Se você errou, se você pecou, tem que estar aos pés do Senhor. Senhor, me perdoe, porque Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Ele é o nosso advogado fiel. Entende? Então, se você se encontra nesse lugar, vá aos pés do Senhor. Não saia desse lugar, você tem que estar neste lugar onde Ele te plantou. Porque se você não estiver enraizado, edificado sobre um local, sobre uma congregação, como é que você vai frutificar? Como é que nós podemos crescer? Entende? Aleluia. E essa questão de a gente estar nesse local, você sabe que vamos dizer que somos pequenas brasinhas. Então quando a gente se junta, o negócio pega fogo. Amém? Então se uma pessoa ela se isola, como é que ela vai continuar pegando fogo? Normalmente ela vai se esfriar. Não é verdade? Então se você está andando em um caminho de pecado ou errou, você tem que vir aos pés do Senhor, porque Ele é fiel. Você tem que se arrepender e voltar aos caminhos. Como é que o diabo levanta logo condenação, né? Tu vai servir, tu pecou hoje. Levanta logo condenação. Tu lembra que tu errou hoje? Tu lembra que tu falou isso, tu viu isso no Instagram, tu viu isso na rede social, tu falou isso. Lembra que tu mentiu? Lembra que tu gritou com tua esposa? O que for. E tu vai servir assim? Meu irmão, é nesse momento que a gente vem e bota o diabo para correr. Dizer que a gente é justificado. Pede perdão ao Senhor e a gente sabe que Ele nos perdoa. Não deixe que condenação te tire desse lugar. Você sabe que uma presa, quando o leão está tentando pegar uma presa, meu irmão, ele tenta isolar ela. Porque ela fica vulnerável. Então você longe desse ambiente, você se torna vulnerável. A frieza. E é isso que o Satanás quer, que você se isole. E se acontecer alguma coisa para você sair desse lugar, volte a Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos recebe, Pai, de volta. Obrigada, Senhor. Vamos abrir lá em Mateus 5,14. Aleluia. Que fala: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Aleluia. Então vamos voltar lá para o 14. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Isso fala que nós estamos em destaque, em evidência. Entende? Deus não fez para nós sermos um coitadinho que não fala nada, que não tem ousadia nem para orar por alguém, para dar uma palavra. O Senhor vai, fala. Entende? O Senhor nos criou para estar no alto do monte, ou seja, em evidência, influente. Entende? Não para ser influenciado, não para ser mais um da multidão, mas para ser discípulo. Para cumprir a obra do Senhor, para cumprir, ser obediente à obra do Senhor. Entende? E a gente está ali em cima, meu irmão. Não tem como a gente pegar uma luz e botar um cesto em cima. Entende? A gente não é crente 007 escondido, que ninguém sabe que é crente, age como todo mundo, da mesma forma, tem a vida da mesma forma. Deus te chamou para você estar em evidência. Você ser destaque onde você for, pela sua atitude, pelo seu jeito de falar, pelas suas palavras, pelo seu amor, pelas suas obras, seus frutos. Amém? Aleluia. E isso nos leva à vida de Daniel, né? Um jovem. Daniel tinha mais ou menos entre 14 a 17 anos quando ele foi levado para a Babilônia, né? E lá ele foi inserido numa nova cultura, uma nova educação, um novo nome e uma nova dieta. Comidas que eram proibidas na lei do Senhor. E Daniel se negou
a comer aquelas comidas. Se negou a contaminar-se. Entende? E o que foi que Deus atuou na vida dele? Deus foi fiel, porque quando a gente é fiel à sua palavra, ele é fiel a nós. Amém? Porque ele é fiel à sua palavra. E Daniel ficou comendo junto com seus amigos 10 dias legumes e água, enquanto os outros comiam das finas iguarias do rei. E Daniel e seus amigos foram encontrados mais fortes do que os outros jovens. Você entende que sua fidelidade... Oh, glória, aleluia. Te orienta no microfone. Então, você entende que Daniel decidiu não contaminar-se. Tudo mudou, tudo mudou. Uma nova cultura, novas pessoas, novos amigos, mas tinha também os seus amigos, né? Que estavam com ele, que também se negaram a comer das finas iguarias do rei. E eles foram encontrados mais fortes. Entende que sua fidelidade traz honra para a sua vida? Entende? Que quando nós somos fiéis a Deus, existem bons frutos para nossas vidas, que nós não vamos ser envergonhados. E ele decidiu não se contaminar-se. Você entende que não importa o ambiente que você esteja inserido, não importa, ninguém é crente no meu trabalho, ninguém é crente na minha faculdade. É complicado, mas você está ali, você é um monte que está em evidência, é a luz que ilumina, que as trevas têm que sair. Amém? Então você é diferente, você decide não contaminar-se naquele ambiente. Assim como Daniel e seus amigos, tão jovens, por volta de 14, 15 anos, decidiram manter-se firme. Entende que você pode ver uma vida firme, eu não preciso estar caindo o tempo todo. Porque quando eu tenho uma vida na palavra, meu irmão, quando eu tenho uma vida alicerçada, onde eu decido todos os dias estar com o Senhor, eu não vou estar o tempo todo. Não entenda que nunca acontece de cair. Acontece, mas eu sempre estou nesse lugar. Entende? Então a gente tem que ser encontrado assim, fiel ao Senhor. Onde, vamos dizer, um amigo... Rapaz, eu liguei para um amigo do trabalho, acordei tarde, não botei o despertador. Meu irmão, diz que o ônibus quebrou. É mesmo, né? Mentir. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está se associando. Entende? Eu não estou dizendo que você vai se isolar dos seus amigos. Existem colegas e amigos. Existem pessoas que você abre seu coração. Pessoas que você pede conselhos. E essas pessoas devem ser fogo, feito você é fogo. Porque se for um balde de água fria na sua vida, toda vez que você queima, ele tenta jogar, tenta te puxar para baixo. Não é o tipo de pessoa com quem você deve estar. Você vai orar por essa pessoa, você vai levar a palavra para essa pessoa. Entende? Continua amando essa pessoa, mas não é a pessoa para quem você vai abrir seu coração. Você vai procurar conselhos. Não, meu irmão. Tem que ser pessoas que queimem pelo Senhor como você. Como vamos nos manter firmes e constantes se sempre estamos assim, juntos com pessoas que queiram nos puxar para baixo? Então tem que tomar cuidado com quem estamos nos associando. Entende? Essa pessoa está me trazendo mais para perto de Deus? Isso é para todos nós, né? Porque qualquer idade, meu irmão. Tem na escola, tem na faculdade, tem trabalho. Todo canto. Pessoas que querem nos puxar para baixo, jogar um balde de água fria, que a gente fala da palavra, a pessoa não quer nem chegar perto. Então tem pessoas que você tem que estar atento para saber, essa pessoa não devo me associar. Entende? Aleluia, aleluia. Fogo tem que andar com fogo, ferro afia ferro. E de preferência a gente tem que estar junto com pessoas que creem da mesma forma que a gente. E às vezes é bom a gente tá com pessoas que têm um nível de fé maior que a nossa, porque a gente aprende muito. Não é verdade? Eu vejo isso na vida do meu marido. Meu marido sempre foi uma bênção, um homem de Deus. Mas cada vez mais ele tem se associado com o nosso pastor. E como ele tem crescido. Entende? Porque é um homem que está num nível maior que o nosso. Tem experiência com o Senhor acima das que nós tivemos. E são pessoas que a gente tem que estar junto. Entende? Então a gente tem que estar junto dessas pessoas mesmo, que nos levantem. Sabe, pra gente estar cada vez mais perto do Senhor. E assim se torna mais fácil de eu me manter firme. Porque se eu só estou rodeado de pessoas que querem me puxar para baixo, fica complicado eu me manter firme. Entende? Então a gente tem que estar atento para quem nós estamos dando ouvidos. Amém? Aleluia. Aleluia. E você precisa congregar, meu irmão. A gente precisa estar nesse ambiente. Porque existe uma unção coletiva que está disponível nesse lugar, que você não recebe de nenhuma forma. Pela internet,
assistindo o culto online é bênção. Você tem que estar sempre assistindo os cultos online, recebendo, aprendendo do Senhor. Mas existe uma unção coletiva neste local que você não tem como receber através do online. Deus fala muito com a gente, mas existe uma unção específica. Entende? Um maná que a gente só recebe quando a gente está aqui. Sabe? E a gente tem que congregar, a gente tem que estar nesse lugar, nos unindo, nos fortificando um ao outro. Entende? Então, como eu falei para vocês, não deixa que nada roube esse teu tempo. Hoje eu vou para a igreja e nada vai me impedir. Entende? Pecado nenhum, como eu falei para vocês, não deixa que pecado afaste, condenação nenhuma. Separa esse tempo, você tem que estar junto. Quando tiver algum evento, pega junto. Porque só assim a gente vai estar queimando, meu irmão. Como é que a gente vai? Se a gente não vem um dia para a igreja, a gente não vem aqui só para receber, não. A gente vem para dar ao Senhor, para entregar a Ele o nosso culto. Nós somos um sacrifício santo. Entende? Então não vem com essa mentalidade. Hoje eu não estou afim. Não, meu irmão. A gente vem para dar ao Senhor. Entende que sua vida é um sacrifício, é uma oferta. Quando você vem, levanta as suas mãos. Esse movimento que você faz de elevar as mãos, diz que você é rendido a Ele, que você se entrega a Ele. Isso é uma oferta. Não se trata de mim, do que eu quero. Não se trata de sentimentos, a gente ser guiado por sentimentos, do meu querer. Um dia eu quero, um dia eu não quero. Ser guiado pelo Espírito. Porque é impossível a gente se manter firme e constante sendo guiado pelos nossos sentimentos. É impossível, porque eles variam o tempo todo. O tempo todo. Ora a gente tá... Ora tá meio... aquela raiva. Se a gente for baseado nisso, a gente nunca tá firme e constante. Porque os sentimentos, eles falam e falam muito alto. Né? E a gente tem que estar alimentando o nosso espírito para se sobressair a esses sentimentos. E colocar a carne, colocar a alma no lugar dela. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Vamos abrir Mateus 24, 12. Já estou em Mateus. Que fala assim: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Então, está sendo falado que o pecado, a gente tem visto, né, que o pecado tem aumentado, o amor de muitos esfriará. Está dizendo do povo do mundo ou do povo da igreja? Da igreja. Porque o povo do mundo ainda não tem o amor, né? O verdadeiro amor é o Senhor, né? Então, meu irmão, a gente tem que estar atento. Isso. Tá repreendido. Então, fala de nós, que nós temos o amor, né? O amor é o Senhor. Deus é amor. Então, a gente tem que estar atento. Cada dia mais, porque é chegado o dia que Jesus virá. E Ele tem que encontrar uma noiva, uma igreja santa, avivada, afogueada pelo Senhor. E não de qualquer forma, desapercebida, negligente, sabe, com os ouvidos tampados à voz do Espírito. Então a gente tem que estar atento ao que o Senhor tem falado. Porque Ele tem falado aos nossos corações. Lá em Romanos 12, 11 fala assim: no zelo não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A preguiça também pode tirar esse fervor do espírito. Sabia? A preguiça, minha gente, isso é real. Porque a gente só vive correndo, a gente está cansado. E se a gente não se atentar, a preguiça está tirando esse fervor. O fervor de orar, o fervor de meditar na palavra, o fervor de estar aqui, congregando. Então a preguiça também pode impedir o cumprimento do propósito. Uma coisa simples, não é verdade? Que no dia a dia acontece muito, que a gente está cansado. Tem os corres, todo mundo tem seus corres. E a gente tem que estar atento. Eu sou jovem, estou falando jovem, sou bem jovem. Eu não falo corres, né? Estou tentando ser jovem. Sou jovem. Então a gente tem que estar atento ao que o Senhor está falando. Amém? Para vocês verem, como eu falei, pequenas coisinhas, às vezes uma preguiça tirando você do propósito, meu irmão. Esteja atento. Amém? Vamos ler também 2 Timóteo. Vou falar logo para vocês por causa do tempo. 2 Timóteo 1,6, na NVT. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, Paulo falando para Timóteo, um jovem, para ele manter viva a chama do dom de Deus. Então, de quem é a responsabilidade de manter viva?
nossa. Entende? Não é do irmão do lado, não é do pastor, é nossa. Então a gente decide todos os dias manter essa chama viva do dom de Deus que está em nós. Com nossas decisões todos os dias, priorizando a presença. Entende? Não, eu vou dormir, esse é meu momento de oração agora. Amém. Pai, te rendo. Minha gente, a gente não pode cair nessa religiosidade. Entende? Aí quando vê, nem teve um momento com o Senhor e Deus querendo falar contigo. E Deus querendo tratar coisas contigo, querendo revelar coisas, te dar conselhos, te dar direcionamentos. Entende? Porque tá corrido, minha gente. Tá corrido para todo mundo. Mas a gente tem que decidir escolher todos os dias estar nessa presença. Colocar Ele como primazia, primícia em nossas vidas. Todos os dias. Entende? Então nós temos que dar essa primícia ao Senhor, para que a gente possa estar firmes e constantes no Senhor, afogueados no Senhor. Então é escolha minha e sua mantermos essa chama acesa. Então mantenha essa chama acesa, não deixa que se apague. Não fica nessa posição de frieza espiritual. E começa faltando um culto, depois faltando outro, quando vê não quer vir mais para a igreja, quando vê tá frio espiritualmente. Então se atente aos alertas que o Espírito Santo está dando. Porque ele alerta. É como lá o painel do carro. Tá lá, ó. E a gente, opa, tem alguma coisa de errado, Senhor. Fala comigo, o que tem de errado? Ó, tu tá faltando os cultos, não tá congregando. Ó, tu parou de orar com aquela intensidade, aquele tempo que a gente tinha. Tu meditou hoje na palavra? Meu Deus. Ele tá falando, meu irmão. Ele está falando o tempo todo e é nossa responsabilidade manter essa chama acesa do dom que está em nós. Aleluia. Aleluia, meu irmão. E essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração para a gente avivar mesmo essa chama. De a gente não parar, sabe? Não retroceder. Você não vai ficar no meio do caminho. Amém. Você não vai ficar. A gente vai subir todo mundo. Viu? E eu pego mesmo. Viu? Em nome de Jesus, a gente vai subir todo mundo afogueado no Senhor. E o Senhor trouxe essa palavra muito forte no meu coração sobre isso. Porque a gente às vezes se encontra nesse local e a gente não está tentado a isso. Então que a gente possa hoje refletir em que posição nós estamos. Como está a minha vida espiritual? Ela está quente? Ela está morna ou está fria? Ela só pode estar quente. Porque se ela estiver morna e fria, eu estou fora daquilo que o Senhor quer para mim. Entende? Então a gente tem que refletir o que o Senhor quer para as nossas vidas. E a gente tem que jogar combustível para esse fogo aumentar cada vez mais. Qual é o combustível? A palavra, meu irmão. É a palavra. Quando a gente joga o combustível da palavra, eu não tenho como não queimar. Então a gente tem que estar cada dia mais meditando nessa palavra. A gente tem que estar cada dia mais nesse local, congregando com os meus irmãos. A gente tem que estar cada dia mais, está assim, ó, com pessoas que querem me levar para cima, não pessoas que querem me puxar para baixo. Então cuidado com o que você tem andado. Congregue, esteja com pessoas que estejam afogueadas como você, ou mais do que você, para poder te ensinar, para poder te fazer crescer. Entende? Tenha tempo com o Senhor, medite nessa palavra. Entende? Ore ao Senhor, abra seu coração ao Senhor. Amém? Eleve as suas mãos, dance, fale em línguas, quebre qualquer padrão. Sabe? Porque às vezes no mundo, eu tive um tempo difícil na minha vida, que eu aceitei Jesus com 7 anos de idade. Mas quando eu comecei a entrar na adolescência, eu comecei a dar mais ouvidos aos conselhos das minhas amigas. E eu comecei a sair dessa presença. E foi o tempo mais difícil da minha vida, bem jovem. E eu comecei a dar ouvidos mais às minhas amigas. Eu parei de ouvir a voz do Espírito Santo. Você entende que ouvir a voz errada pode nos tirar desse lugar? Que é perigoso isso. Glória a Deus que eu estou aqui hoje. Porque o Senhor é bom. Ele nos aceita, Ele perdoa nossos pecados. Mas teve um dia que eu me afastei dessa presença. E quando eu estava querendo ir para a festa, e quando eu mentia para minha mãe, para ir para a festa da escola, dizendo que não ia ter, era besteira, mas ia ter coisa para música do mundo, coisa errada. E eu ia para essas festas, eu dançava, eu dava tudo de mim. Aí na casa do Senhor eu não quero nem levantar a mão. Minha gente, isso é sério demais. Demais. Para o Senhor eu não quero dar nada.
Não quero levantar minha mão. Aí quando estava lá no mundo, dançava que só. Disse acabar, dançava, dava tudo. Aí pro diabo dava tudo e pro Senhor não quer levantar a mão. A gente tem que dar tudo, meu irmão. Ele merece tudo. Tudo de nós. Entende? Então eu tive essa revelação. Eu fiz, Senhor, quando eu estava no mundo, eu era toda... Aí no Senhor eu quero andar tímida. Não é levar minhas mãos, não dançar para ti. Não, meu irmão, vou queimar pelo Senhor. Vou dar muito além daquilo que eu dava. Porque Ele merece tudo. Tudo. E aquilo que você passou serve como testemunho. Para você alcançar a vida de outras pessoas. Amém? Eu gostaria de chamar o louvor. Amém? Vocês podem ficar de pé. Aleluia. Gente, a gente vai cantar mais uma vez esse louvor, o Bom Perfume. E eu gostaria de incentivar vocês a serem intencionais nessa presença. Sentir vontade de chorar, sentir vontade de levar as mãos, de dançar, de se ajoelhar. Meu irmão, seja intencional nessa presença. Ele deseja queimar dentro de você. O Espírito Santo, Ele está falando. O Espírito Santo quer queimar. Que você queime de amor por essa presença. Que seja aquilo que você mais deseja na sua vida. Não saia desse lugar, não fique frio espiritualmente. Esse é um local muito perigoso de se estar. Você deve queimar de amor pelo Senhor a cada dia. Amém? Vamos cantar isso? Oh Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. E seja adorado através de mim. E eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. E eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que há em mim, que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo.
receba tudo, receba tudo, receba tudo. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Nós somos comprados por Teu sangue. Tu és tão real, Senhor. Nós provamos e bendizemos a Tua vontade. A Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E não há nada melhor do que estar no centro da Tua vontade, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Abba. Nós pertencemos a Ti. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Oh, nós pertencemos a Ti. Para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Tu és, Senhor, és a minha realidade, és a minha realidade. Teus pensamentos, Teus pensamentos, és tudo para mim, és a minha realidade, não o que o mundo diz. Tu és, Senhor, a minha realidade. És a minha realidade, és a minha realidade. Só a igreja.